Boa noite, gente. Mais uma vez estamos juntos aqui na nossa Escola Bíblica Discipuladora, nesta aula importante que nós vamos ter hoje, esse momento especial da quarta aula, não é verdade? Em que a gente pode juntos adorarmos ao Senhor, reconhecendo quem Ele é na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje a gente tem aqui a participação especial, de mais uma das nossas professoras da Escola Bíblica Discipuladora, que nós temos até chamado de facilitadoras, porque nós vivemos aqui numa troca sempre, também lá na Escola Bíblica Discipuladora, nos domingos, quando estavam funcionando, nós tínhamos esses facilitadores que são nada mais, nada menos do que irmãos em Cristo, que de alguma maneira facilitam e fazem com que a aula aconteça. Hoje nós vamos estar estudando juntos e temos a participação aqui da Marcela Mello, que muitos de vocês conhecem, tenho certeza. Se você está entrando na nossa sala pela primeira vez, você seja bem-vindo. Você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição e estar, então, já se cadastrando, porque no final nós esperamos entregar, então, o material aí do resumo de todas essas aulas que nós estamos fazendo acontecer aqui todas as segundas-feiras, às 19h30. Quero dar as boas-vindas à nossa irmã Marcela. Boa noite, pastor. Boa noite, queridos. Que nós possamos ter uma noite abençoada e que possamos aprender mais um pouquinho. Amém. Gente, hoje nós temos a oportunidade de conversarmos um pouco sobre o capítulo 8, 9 e 10 de Levítico. Não sei se você teve a oportunidade já de estudar esses 3 capítulos, mas eu acredito que vai ser muito importante para você, e depois nós voltaremos fechando toda essa situação para os dias atuais e também trazendo no livro de Hebreus a conclusão do quanto Cristo é suficiente em todas essas coisas, a supremacia de Cristo presente na história do Levítico, fazendo acontecer através da sua própria vida e assim fechando com o autor de Hebreus que fala muito bem acerca disto. Eu vou deixar que então nossa irmã Marcela comece neste momento falando para nós sobre os destaques principais, Marcela, do capítulo de número 8 neste momento, para que os irmãos acompanhem. Bom, o capítulo 8, nós falamos sobre a consagração de Arão e de seus filhos. Lembrando que essa aula de hoje nós vamos falar sobre o sacerdócio, a importância do sacerdócio no livro de Levítico. Então, Moisés traz para Arão e seus filhos as recomendações de Deus de como exercer esse sacerdócio. Nós sabemos que o pessoal da tribo de Levi, eles eram os levitas, mas somente os descendentes de Arão, começando por essa consagração, vão ser os sacerdotes. Vai ser muito importante essa questão da consagração de Arão. E o que Moisés ensina nesse momento? Moisés vai falar sobre a importância das vestes, da unção, a importância da referência ao tabernáculo, aos sacrifícios de animais puros e sem máculas, puros, novos e sem máculas, Porque esse sacerdócio vai ser uma coisa muito importante, porque o sacerdote representa o mediador entre povo e Deus, que até então não tinha. Porque nós sabemos que Moisés, desde Êxodo, traz os mandamentos da lei de Deus. Agora é preciso que o povo tenha uma certa comunicação com as coisas do sagrado. E para isso, Deus falou com Moisés, que explicou a Arão e seus filhos como fazê-lo. É importante a gente saber que esse mediador, ele é um dom dado por Deus.
já era naquele tempo e é até os dias de hoje. Isso está, além de estar no livro de Levíticos, está em Hebreus 8:1 e está em Números 18:7. A gente vai ver também que Arão, ele é ordenado o sumo sacerdote. O que significa isso? O super sacerdote, aquele que seria o mais parecido com Cristo, muito longe de ser Cristo, porque ele era imperfeito, mas o único que teria condições de entrar no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado, uma vez por ano, para entregar as ofertas. E os seus filhos? Seus filhos seriam os sacerdotes, os auxiliares do sumo sacerdote que estariam ajudando na tenda, mas não poderiam entrar no Santo dos Santos. O que é importante, então, você está falando aí, eu estou pensando aqui, e voltando no capítulo 8, no versículo 1 diz assim: e o Senhor disse a Moisés, toma Arão. Então, toma Arão e seus filhos, e também as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros, o cesto de pães sem fermento, reúne toda a comunidade na entrada da tenda da revelação. Então, havia ali naquele momento uma consagração, para que também aquilo fosse legitimado na presença do povo, né, para mostrar que agora eles teriam um representante. Você até menciona aí a pessoa de Cristo, mas nesse momento aqui ainda não é falado dessa pessoa de Cristo, é falado da ideia de um sacrifício que fosse capaz de trazer ao homem, né, o perdão dos pecados. Nesse tempo, né, muito pecado, o homem precisando de muito regramento. Então Deus instruiu a Moisés, praticamente ensinando o homem a como evitar ou como exterminar seus pecados, como fazer, que seria através dessa forma de oferecer sacrifícios, e não seria de qualquer maneira, e não seria qualquer pessoa, teria que ser num determinado lugar, que seria dentro do tabernáculo, e teria que ser através do sacerdócio. Então, Moisés explicou a Arão e seus filhos na presença do povo. Mas Moisés explicou: isso não é invenção da minha cabeça, isso é lição que trago de Deus. Que fique bem claro, Moisés sempre diz, Deus disse, faça isso. Então, a importância da purificação, que era essa limpeza, a lavagem, o vestuário específico, a unção com óleo, que era um óleo ungido, o sangue dos novilhos, esse pão sem fermento. Então, tinha todo um ritual, e era isso que Moisés estava explicando para Arão e seus filhos, que a sua descendência toda ia levar esse sacerdócio, e para o povo aprender como que faria. Então, nesse capítulo 8, fica bem claro Moisés ensinando a Arão e seus filhos que, a partir daquele momento, era assim que se prestaria culto a Deus. E que o povo, quando fosse querer expiar, limpar seus pecados, era assim que teria que fazer. A gente tem uma imagem, né? Isso. Moisés, Moisés de pé, os 2 filhos de Arão atrás, Arão sentado. Deus ordena o ministério sacerdotal por intermédio de Moisés, separando Arão, o primeiro sumo sacerdote, e seus filhos para o santo ofício do sacerdócio, que é o que se fala em todo o capítulo 8. Quem quiser, leia o capítulo 8, que descreve com riquezas de detalhe todo o ritual que Deus ordenou a Moisés.
E é interessante, você está falando aí, eu estou vendo aqui, conferindo, né, dentro da palavra, alguns versículos. Por exemplo, no versículo, quando você disse assim, que Moisés teve esse cuidado de mostrar para aquelas pessoas que Deus é que tinha dado esta ordem, né, a gente vê isso aí de uma forma muito direta, dentro do versículo de número 10, por exemplo. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e os santificou, e com ele aspergiu o altar 7 vezes. 7 vezes o número da perfeição, Isso. né? Nada é por acaso, a gente que já vem estudando. Isso. A gente sabe que o 7, quando está na Bíblia, é a perfeição, referência a Deus, né? E aí, ó. Aí depois vem, e aí diz assim, versículo 12: e em seguida derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Foi o que mostramos na figura, Isso. né? A figura representa, tem como colocar novamente a figura? Ali. É aquela figura. Moisés de pé, de vermelho, Arão sentado e a unção acontecendo, os filhos de pé. O povo devia estar distante, porque o povo não podia adentrar. Não podia. Então o povo ficava de longe observando. Era na verdade, uma cerimônia, né? não é que as pessoas estavam participando, mas não tinham acesso àquele lugar, porque aquele lugar ali era um lugar privilegiado para os sacerdotes. Moisés estava ali porque foi orientado por Deus, ordenado por Deus a fazer. Arão era o sumo sacerdote que ele estava ungindo, e seus filhos que iam ajudá-lo no santo ofício ali estavam observando. Isso. Muito lindo ver, né, pastor? É interessante que depois disso, né, a palavra de Deus também diz que houve um momento então em que Arão foi consagrado, os filhos recebem do sangue que foi derramado, também passaram na orelha, para que realmente mostrasse ali a purificação através do cordeiro, porque eles colocavam a mão sobre a cabeça, né, daquele novilho, em sinal ali de rendição ao Senhor. Agora, é muito interessante, Marcela, porque a gente vê, né, que tinha o turbante, tinha todas aquelas vestes, todos os aparatos, né? Eu creio que tem até a imagem, né? Ali na imagem 2 a gente tem. Nós vamos verificar que as vestes são diferentes. Nós temos as vestes do sumo sacerdote, que é a de Arão. Aqui entrava no Santo dos Santos. E as vestes brancas, que eram as vestes dos sacerdotes, os que trabalhavam ali no tabernáculo, mas não adentrava no lugar que era só reservado somente para uma pessoa consagrada entrar. Certo. Que era o Santo dos Santos. Aliás, ó, o turbante, tudo tinha uma explicação. Peitoral, né? Que seria mais ou menos um colete, né? Que usava por cima da veste. Isso aí. Também tinha outros aparatos. Adornos. Isso aí que a gente vê aí, né? Na mão, tipo aquela coisa de fumaça. O incensário. O incensário para santificar, para limpar, né? Isso. É importante que a gente vê, né, nesse momento aí, esse ponto, né, que esse sacerdote, é muito bom que vocês estejam entendendo, gente, que o sacerdote, conforme muito bem falou Marcela, o sacerdote, ele era escolhido por Deus. Ele não podia se nomear, ele não poderia se colocar nesse lugar. Ele era um escolhido, ele era visto como alguém escolhido, né, Marcela? Isso. Ele era o escolhido por Deus. Deus o mostrava o dom que ele tinha de ser sacerdote, e não era para... Aí, a partir dali de Arão, ia se ver que tinha que ser da linhagem de Arão, né? E era alguém que tinha um chamado, porque mais adiante, nos próximos capítulos, nós vamos ver que, se é um privilégio, também se tem que abrir mão de muitas coisas. Sim. Até os dias de hoje. Ser sacerdote é um privilégio, servir ao Senhor é um privilégio, mas se faz necessário servir a Deus com
todo o respeito, com todo o regramento, que nem sempre as pessoas têm o cuidado e a prudência de fazê-lo. E também é importante, aproveitando então que você disse isso, e já vamos falar para você, né, que essa ideia do sacerdócio, ele termina no sacrifício de Cristo, quando Cristo se torna o sumo sacerdote. E a partir daí, o sacerdócio, que Marcela está dizendo aqui, passa a ser um privilégio de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes são intercessores. Todos os crentes chegam à presença de Deus. Então essa ideia daquele homem separado que ia no altar, né, e se apresentava diante do povo, com o sacrifício de Cristo, a Bíblia vai dizer que o véu se rasga, né, mostrando ali de uma forma muito clara, porque esse véu tinha ali no tabernáculo, mas com o sacrifício de Cristo, com a morte de Cristo, esse véu é rasgado, então agora todos nós temos o privilégio de sermos um sacerdote na presença do Senhor. Porém, isso nos responsabiliza, conforme disse Marcela, nós temos que abrir mão, renunciar muita coisa, afinal de contas nós fomos chamados, ungidos por Deus para obras, né, do reino de Deus. Uma outra coisa para a gente frisar é que a tribo de Levi, né, da tribo de Levi saíram os levitas. Nós ouvimos muito nos dias de hoje falar que os levitas são as pessoas que cantam e tocam nas igrejas, o que é um erro, né, pastor? Levitas são todos aqueles que exercem alguma função na igreja, que são na obra do Senhor, que são sacerdotes, desde aquele que cuida da limpeza do templo até a pessoa que canta, também um levita. Então, de certa forma, todos nós que levamos a palavra do Senhor somos levitas e temos responsabilidade como tal. Então, temos que ter o cuidado. Ser levita é algo nobre e, portanto, requer responsabilidade para tal. E cada um que exerce uma função, desde, conforme você disse, desde a recepção até por trás aí das múltiplas atividades de uma igreja, cabe ao levita. Porque o levita, no Antigo Testamento, ele cuidava da ordem do culto, ele cuidava das coisas que aconteciam para a adoração. Nós vamos ver aqui, mais adiante, aqui no capítulo 8 já, cada detalhe que Moisés falava, cuidar do incensário, mas uma coisa tão boba, acender um foguinho, acender um fogo, são detalhes. Então, quem limpa um banco, quem põe as coisas da mensagem, ele está ajudando sim na obra. Quem recepciona um irmão, quem está ajudando na transmissão, ele está ajudando na tarefa do Senhor. Isso, são levitas. São levitas. Então, irmãos, que fique claro, qualquer tarefa que nós façamos na obra do Senhor, ela é muito importante. A gente não tem que ficar, mas porque eu não canto? Eu, por exemplo, não sei cantar nada, mas eu sou grata a Deus. Se for para entregar o papelzinho, eu sou feliz, porque não importa, Deus não quer ver quem faz a coisa mais bonita, Ele quer ver quem faz de coração. Deus vê coração. A seriedade, a dedicação, com a obra, a consagração. Consagração. É isso que ele quer ver. Sacerdócio para Deus é responsabilidade na obra. E aí, então, para você que está nesse momento participando conosco, só para que você grife aí na sua Bíblia, Levítico, versículo de número 30, Levítico 8, versículo 30, vai dizer exatamente esse momento em que coroa, né, a consagração do sacerdócio de Arão e dos seus filhos. Diz assim: Moisés pegou também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão, suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles, e assim consagrou Arão e seus filhos e também as vestes deles. Né? Então é importante, é maravilhoso a gente parar e pensar. Eu creio que o capítulo 8, a gente já está dando aqui uma base para que os nossos irmãos entendam. Vamos então
para o capítulo de número 9, Marcelo? O capítulo 9 é uma continuação do 8, porque uma vez que Moisés passou as orientações do Senhor, porque Moisés que falava com Deus e passava para Arão e para o povo, Moisés orientou como fazê-lo, consagrou Arão e seus filhos perante o povo que assistia de longe. Acontece no capítulo 9, o que nós podemos dizer que foi a primeira vez que Arão realizou os sacrifícios. É como assim, a primeira vez que um sacerdote foi ordenado e ele vai fazer a sua primeira consagração. Certo. E Arão levou muito a sério, né? Essa cerimônia, com as instruções dadas por Moisés, foram repassadas para Arão e para os seus filhos, e Arão fez com muita obediência, com muita observância às ordens dadas, fez tudo conforme Deus ordenou a Moisés, conforme Moisés falou. Então fez a limpeza, foi tudo lavado com água, ungiu com óleo, pegou o novilho, tirou o sangue, aspergiu como precisava, estava com os trajes decentes. O ritual foi todo consagrado a Deus. E diz o versículo que tudo que Arão e seus filhos fizeram agradaram ao coração de Deus. E disse que durou 7 dias. E no 8º dia, esses primeiros sacrifícios foram feitos e o povo viu o manifestar da glória de Deus. Que coisa linda, né? O povo sentiu o agir de Deus ali no entorno. Depois de ver Moisés ungir Arão e seus filhos, Arão fez o primeiro sacrifício. A coisa, como diz o povo, os irmãos pentecostais, a coisa foi tão tremenda, o agir de Deus, o Espírito de Deus agiu ali de tal forma que o povo sentiu a manifestação da glória de Deus, e o povo se alegrou. E o povo se alegrou com o poder de Deus ali, manifestado. E disse, né, pastor, que ali aconteceu a primeira bênção arônica, ou aquela bênção linda que Arão faz, bênção arônica ou bênção apostólica, certo. Que eu acho tão lindo. Nós chamamos apostólica, mas é arônica, quando diz o Senhor te abençoe e te guarde. Que foi registrado em Números 6, 24 a 27. Né? O Senhor te abençoe e te pastor, guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Imaginemos, Arão fez tudo junto com seus filhos, conforme Moisés explicou, e no final, Arão levanta a mão sobre o povo e fala, pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha a paz. E o povo sentiu, diz a palavra do Senhor no capítulo 9, que o povo sentiu a manifestação do poder de Deus e o povo se alegrou. E eu fico imaginando o povo arrepiado e o povo ali alegre, tremendo. Mas um detalhe importante nesse capítulo 9 é porque o versículo 22 em diante vai dizer assim: e depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Olha aí. A glória de Deus apareceu a todo o povo. Verdade. Mas aí diz um detalhe importante, olha só. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. É aquilo que eu falei para o senhor, foi tão tremendo, a glória de Deus se manifestou que apareceu um fogo
inexplicável aos olhos humanos, mas um fogo de Deus. Também é muito usado no meio pentecostal, né? Aqui tem fogo, né? Aham. Mas ali desceu um fogo que realmente acendeu. Foi o primeiro fogo que acendeu ali na tenda. E aquele fogo era um fogo sagrado que provinha de Deus. E quando o povo viu aquilo se manifestar, o povo se alegrou e ficou realmente tremendamente abençoado. E aí a gente olhando o contexto desse texto, a gente vai entender por que Deus se manifestou. Porque é importante que a igreja, que os irmãos, eles tenham esse cuidado. Porque a gente não vai ver depois muitas dessas coisas acontecendo. Aquele era o momento de Deus legitimar, Com certeza. confirmar: Arão, neste tempo, servirá de sumo sacerdote. E também, Eu estou agradando com o que está acontecendo. isso. Eu estou feliz porque eu, na verdade, nomeei, escolhi, consagrei. Porque não foi Moisés que consagrou, quem consagrou foi Deus. Deus só se revelou ali porque Moisés repassou as orientações fidedignas como Deus tinha falado e Arão as executou conforme a vontade de Deus. Isso aí. Por isso Deus esteve naquele lugar. Exatamente. Porque se tivesse mudado uma vírgula, uma letra da vontade de Deus, Deus não se manifestaria naquele lugar. Certo. Ótimo. Então, eu creio que o capítulo 9 também nós vencemos. Os irmãos podem ler aí todos esses detalhes. Lembrando que, assim, olha, o que é importante, Marcela, a gente pensar aqui nesse momento, que se você parar para pensar comigo aqui, olha só, quantos dias duraram o culto de celebração? 7 dias, só no 8º que eles saíram da tenda. A pergunta que eu quero fazer para nossos irmãos: você teria paciência de permanecer? Será que esse povo ficava no... Olha só, o povo estava no deserto, hein? 7 dias aguardando do lado de fora, não sabendo o que estava acontecendo lá dentro. Meus irmãos, vejam bem, né? Por muito menos a gente desanima, né, Marcelo? Com 40 certeza. minutos, Já tem passou gente da se hora, coçando. passou da hora, meu Deus. Esse momento de culto online, então, poxa, tinha que ser mais rápido, não é isso? Já tem gente se coçando, Já tem gente isso, chegando. no dia de culto presencial, passou da hora, os irmãos estão se levantando e estão indo embora. Coloca a terceira figura, por favor, que a gente vai fazer um resumão aí da 9, como diria o Julián. Então, o sacrifício da consagração. A mão sobre a cabeça do carneiro, aliás, a orelha no dedo e nos pés com sangue, e entrega das vestes sagradas, que dali foi praticamente a consagração. Do capítulo 8. Do capítulo 8. Ficaram lá na tenda até que tudo acontecesse, e só no 8º saíram para abençoar e o fogo santo aparecer. Mas será que o povo aguardaria 7 dias no dia de hoje? Não sei, eu acredito que depois da pandemia, muita coisa nova vai acontecer, Se né? Deus quiser. Agora vamos pensar no capítulo de número 10. O capítulo de número 10 é um capítulo... É sério. É seríssimo. E a gente pode dividir o capítulo 10 em 2 partes. A primeira parte é uma coisa triste aconteceu por desobediência. É a parte 1. A gente terminou o capítulo 9 dizendo que o povo se agradou, que Deus se manifestou porque Arão tinha feito tudo conforme a vontade do Senhor. E por isso o Senhor manifestou-se ali. Mas no capítulo 10 acontece coisa triste. Após essa coisa alegre, acontece uma coisa triste. Nós vamos ver que 2 dos filhos de Arão, porque eram 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eram 4 filhos que Arão tinha, 2 mais velhos e 2 mais novos. Os 2 mais velhos, Nadab e Abiú, depois dali, e os 4 consagrados como sacerdotes e ajudantes do pai na tenda, os 4 ouviram as orientações de Moisés, do conforme tinha que trabalhar para o Senhor, só que os 2
Como acontece muitas vezes com a gente ouve as orientações do Senhor, mas muitas vezes a gente acha, o que tem certas coisinhas a gente fazer? E conta a história que Nadab e Abiú, os 2 filhos mais velhos, fizeram uma coisa que era ruim aos olhos de Deus. Ora, eles eram homens consagrados ao Senhor, e eles, num outro dia, porque eles tinham que voltar à tenda todos os dias para fazer os rituais. E no outro dia, eles foram fazer, mas não fizeram nem com prudência e nem com a obediência necessária. Eles fizeram com displicência. Eles tinham que acender o incensário e tinha que ser com fogo santo, porque tudo ali era consagrado ao Senhor. Só que consta que eles fizeram o quê? Uso de bebida forte ou bebida alcoólica e ficaram embriagados. E ali no templo tinha o fogo santo que desceu do céu, nós falamos agora há pouco, da graça do Senhor, e tinha outros fogos que serviam para fazer alimentação. Embriagados, displicentes, eles pegaram o fogo errado, que a Bíblia chama de fogo estranho, e falaram assim, a gente tem que acender o incensário, mas o que tem a gente acender com aquele fogo ali? E acenderam o incensário com fogo estranho, que não era o fogo consagrado ao Senhor, o fogo sagrado. Deixa só eu dar uma palhinha nessa situação. Sim. Então, olha só, em Levítico, capítulo 6, versículo 12, 6:12, para quem está conosco aí, pode confirmar isso comigo. No capítulo 6, versículo 12, diz assim, o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Existia o fogo separado. Que era o fogo e aí, consagrado. Esses 2 rapazes, sacerdotes, vão e pegam um fogo chamado estranho. Fogo estranho, porque não era o fogo. Não era esse fogo. Específico para ser colocado no altar do Senhor. Era um fogo que não era para aquilo. Porque o que acontece? Dentro lá do tabernáculo, do espaço, do pátio, existiam outros fornos que serviam para comida. Comida, né? E para outras coisas que não eram para o sagrado. Para o sagrado era aquele fogo, que como disse aí, o senhor acabou Capítulo de dizer, 6. não cessava de jeito nenhum, que era próprio para aquilo. E aí, assim como Deus se manifesta na alegria, Deus também se manifestou na tristeza. Isso entristeceu o coração de Deus. E Deus tinha que mostrar para o povo que ele era Deus. E aí o que Deus fez? Quando eles botaram a mão para acender o fogo estranho, eles foram consumidos pelo fogo e morreram. Tem a figura aí? Olha, pegou fogo em tudo e os 2 filhos mais velhos de Arão foram queimados e consumidos pelo fogo. Então, eles utilizaram o fogo estranho e foram queimados. E tudo isso acontece, é importante também estarmos frisando aí, que para que o sacerdote ele estivesse oferecendo algo a Deus, ele não poderia ser um precipitado. Todos tinham a sua função. E eles tentaram acender o incensário, né, para apresentar a Deus um sacrifício que não competia a eles naquele momento. Com certeza. Por quê? No capítulo 7, versículo 21, diz assim, se alguém tiver tocado alguma coisa impura, como impureza de homem, ou gado impuro, ou qualquer abominação impura, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, será eliminado. E aí, como Deus tinha dito, aconteceu. E aí aconteceu, a gente chama de parte 1, aconteceu que Nadab e Abiú foram exterminados. O título é
é a morte de Nadab e Abiú pela profanação. Eles profanaram, ou seja, eles atentaram contra uma coisa sagrada. Eles não tiveram consideração, eles não prezaram pelo sagrado, eles não se consagraram para chegar à presença do Senhor, eles foram displicentes, eles fizeram tudo errado. Eles fizeram tudo errado conforme as orientações do Senhor. E por isso eles morreram. É claro que aí a gente imagina o povo assistiu. Uhum. O povo assistiu e Arão e os outros 2 irmãos também assistiram. E é claro que a gente sabe que o povo gostava de uma fofoquinha e disse, como é que Arão vai sair dessa? E Moisés, sabiamente, foi ter um particular com Arão, com Eleazar e com Itamar, que eram os 2 mais novos. E o povo lá esperando. Aí a gente vai para a parte 2. E aí você vai falar o que Moisés falou para eles? Importante, legal. Moisés vai chamar, sabendo que ali Arão era pai e sacerdote. O sentimento era dúbio, era dividido. E no coração do pai ele devia estar muito entristecido, perder 2 filhos de uma vez. Mas ele tinha uma responsabilidade perante Deus e perante o povo como sacerdote. Ele como sumo sacerdote e os outros 2 filhos como sacerdote. O povo estava também aguardando para ver como seriam as reações tanto de Arão como liderança sacerdotal e de Itamar e Eleazar, que eram sacerdotes auxiliares. Como é que eles vão vir? Uhum. Com certeza, o povo estava esperando. E Moisés, orientado por Deus, porque Deus disse a Moisés para falar com Arão e os filhos o seguinte. Que, primeiro, eles estavam ali para adorar o Senhor e não o inverso. Moisés orienta Arão e seus filhos vivos a não se irarem, não ficarem irados contra Deus. O erro não era de Deus. O erro foi um dos 2. Deus fez o que ele já tinha dito anteriormente que faria se algo de errado acontecesse. Porque Deus zela pelo santo. Sim, e Deus não é homem para que minta. Uhum. E era comum, quando uma pessoa perdia alguém querido, tinha uma perda, se prostrar e se rasgar e chorar se rasgando. E aí a orientação de Moisés para Arão e para os filhos, que eles deviam entender que aquilo foi a vontade de Deus, porque eles erraram e por isso foram punidos. E Deus é perfeito, justo. Aquilo ali era justiça. E eles não consagraram suas vidas, por isso eles foram punidos. Que com Deus não se brinca. Não pode se tratar as coisas de Deus assim, né? Inclusive, Marcela, em Hebreus 10, 31, vai dizer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrando a Arão que a obrigação ao serviço de Deus deve vir em primeiro lugar. E aí eu abro até um parêntese para dizer assim, eu estava até falando com o pastor. Eu imagino, pastor, que o senhor é pai, é esposo e é pastor. Quantas vezes é filho, né, é irmão de alguém, é cunhado? Quantas vezes o senhor tem dores próprias e muitas vezes tem que deixar um pouquinho sua dor de lado, porque seu sacerdócio o chama, porque Deus vem em primeiro lugar. Isso. Por isso que eu disse, no começo, o sacerdócio é uma bênção, mas exige da gente sacrifícios, preços a pagar. O preço não é baixo e não é fácil. Então, Moisés lembrou isso a Arão.
e aos 2 filhos. E ensinou que eles tinham, não era para eles se rasgarem, nem chorarem, nem se desesperarem, porque eles tinham um sacerdócio que era maior do que era a dor. Ele até entendia que eles estavam chorando, mas não era para eles se desesperarem. E isso foi de tal forma importante que, quando o povo viu que Arão e seus filhos saíram calmos da tenda, perceberam que eles mantinham a fé em Deus. Olha o testemunho aí. Nós estamos passando por muitas aflições. E Deus nos chama a mostrar, nesses momentos, a nossa fé. Mesmo rasgados, sofridos, nós temos passado por perdas materiais, perdas de familiares, mas nós cremos num Deus maior que nos sustenta. E a palavra de Deus diz isso exatamente nesse capítulo 10, que o povo, quando viu que Arão, os filhos e Moisés saíram calmos da tenda, eles se acalmaram e viram que eles continuavam tendo fé em Deus. Porque se eles saíssem descabelados, olha só, para que eles dizem que têm fé em Deus? E é interessante, então, que você está me fazendo lembrar que aquele mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, né? Então, isso era colocar Deus em primeiro lugar, que a gente costuma dizer assim, eu tenho Deus em primeiro lugar. E é exatamente isso, Marcela, que você está falando, porque o que eu quero também aproveitar? O sumo sacerdote, eles não podiam viver o luto, porque cabia ao sumo sacerdote proclamar a vida, proclamar o perdão, proclamar a alegria. Então, aquele momento era muito importante porque ele tinha que ter consagração total, né? Porque Deus aniquilou, na verdade, ali os 2 filhos de Arão. Mas aí, diz o versículo de número 7 do capítulo 10 assim, não saireis da entrada da tenda da revelação, do contrário, morrereis, pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. E o Senhor também falou a Arão, nem tu, nem teus filhos bebereis vinho, nem bebida forte, quando entrardes na tenda da revelação. Do contrário, morrereis. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, mas também para ensinar aos israelitas todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Existia o propósito da obediência. Então eles tinham que agora sair dali e dizendo assim, os meus filhos fizeram o que não agradava ao Senhor. Ao coração de Deus. Por isso foram penalizados. Isso. Eu entendo o Senhor. Uhum. Eu entendo o Senhor. É duro, mas eu entendo o Senhor. É aquela coisa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por mais que doa, né? Isso aí. E aí, então, depois disso, né, depois desse segundo momento que você disse, né? O que é o segundo momento que você gostaria de ressaltar? É sobre as coisas sagradas, né? Uhum. Demonstrar que nós... basicamente, esmiuçar isso aí que a gente falou. Que Moisés explica para Arão, e isso daqui foi muito pertinente, que nós não devemos misturar coisas sagradas e coisas profanas. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, trazendo para hoje, que a gente tome muito cuidado, porque as coisas estão entrando muito nas nossas casas. O que tem? Meio... Tem nada a ver. O que tem isso? E aqui ficou muito claro que ofende a Deus, desagrada o coração de Deus. E quando desagrada o coração de Deus, coisas ruins acontecem. Uhum. E aí as coisas sagradas devem ser mantidas
de forma sagrada. É basicamente isso. Ótimo. Então, agora eu quero então passar esse momento aí já para nosso momento de Hebreus, que quando a gente vai fazendo o fechamento da nossa aula, maravilhoso aqui, né, esse momento que nós estivemos juntos, vendo o livro de Levítico e você também participando. Mas eu vou primeiro passar aí para o primeiro quadro que eu vou tentar mostrar para você, o perfeito sacrifício de Cristo. Eu vou estar falando aqui, né, e quero que você esteja atento a estas questões, porque aí quando você pode abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 5, e vai então ver aí essa questão desse perfeito sacerdócio de Cristo. Olha que conclusão maravilhosa nós podemos chegar dentro desse texto. Nos versículos de 1 a 4, nós vemos aí as qualificações do sumo sacerdote no Antigo Testamento. E aí então vai mostrar tudo aquilo que Marcela mostrou e que o autor de Hebreus vai tentar dizer para nós. Diz assim: pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque eles mesmos também está rodeado de fraqueza. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Então você está vendo aí que Marcela destacou logo no início da aula, dizendo o seguinte, que o sacerdócio é algo que Deus escolhe, mas ela então diz acerca de Arão ter sido escolhido e poder ser esse mediador entre Deus e o povo, mas ela frisou muito bem que o sacerdócio era um sacerdócio imperfeito. E era imperfeito por quê? Porque no versículo de número 3 vai dizer que Arão precisava também oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias fragilidades, pelos seus próprios erros. É interessante a gente parar e pensar nisso. E aí, dentro dessas qualificações do sumo sacerdote no Antigo Testamento, a gente vai ver que existiam requisitos, e nós vimos isso, a roupa, toda aquela questão do óleo, do animal e tudo aquilo que nós vimos. Sabemos que essa qualificação do sacrifício era um sacrifício temporário, porque eles tinham que apresentar ano a ano, sempre que necessário, era algo temporário. Era a oportunidade de oferecer animais, e o sumo sacerdote, quem era? Era Arão, né? Que foi nomeado dentre os homens. Isso é muito interessante você parar e pensar aqui comigo, porque no versículo de número 1 vai dizer isso. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, quer dizer, foi escolhido ali entre os homens Arão. Mas, quando a gente pensa nessa qualificação do sacrifício perfeito, nós vemos que a partir do versículo 5 até o versículo de número 10, nós vemos que houve requisitos, né? Houve requisito satisfeito. Por quê? Porque diz assim Cristo, no versículo 5, que você pode acompanhar aí, também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse, ou seja, Deus envia Cristo para uma missão específica nesta terra. Então, Cristo também é o enviado de Deus, né? Ele não veio assim, Deus, eu vou agora porque quero ir. Não, ele é enviado, ele é dado entre os homens, né? Ele é escolhido para fazer a obra. Tu és meu filho, e hoje te gerei, e que também diz em outro lugar, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àqueles que podia livrá-lo da morte.
e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus. Embora sendo filho, olha aí, meu irmão, grife isso aí na sua Bíblia, aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que eu quero pensar com você aqui? Quero pensar com você que as qualificações do sacrifício de Cristo é perfeito. Primeiro, porque ele cumpriu os requisitos. Enquanto o sacrifício de Arão era um sacrifício temporário, o sacrifício de Cristo é eterno, é de uma vez para sempre. É interessante a gente pensar que Arão oferecia animais, mas Cristo vem e se oferece a si mesmo. Cristo vem e é Ele o próprio Cordeiro. É Ele quem vai entrar no lugar do Cordeiro. Além disso, ele é nomeado Arão é nomeado dentre os homens, mas Cristo é o autor da salvação. Que coisa maravilhosa pensarmos nisso nesta hora. Versículo de número 9, depois de aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte da salvação eterna. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos uma obediência desejada. E o que eu quero pensar com isso? Hoje, os crentes em Jesus Cristo precisam viver as qualificações para a maturidade. Quais? Versículo de número 11 em diante do capítulo 5, você vai ler comigo. Sobre isso, temos muitas coisas que lhe dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela palavra têm suas faculdades morais exercitadas para distinguirem entre o bem e o mal. Meus irmãos, hoje nós somos responsáveis, dentro da questão dos requisitos, a termos uma advertência. Que advertência é essa? O crente, muitas vezes, Marcela, tem se recusado a crescer. Ficam sempre criancinhas necessitando do leite. E não querem crescimento. E aí a gente precisa aplicar a palavra de Deus na nossa vida, né, com isso. Mas eu quero passar para o segundo quadro aí, e a gente já está fechando a aula, mas vamos para o segundo quadro. Por que é a supremacia de Cristo? E aí eu paro e penso o seguinte, olha, se a qualificação era que Arão fosse escolhido dentre os homens, da tribo de Levi, o Cristo é a encarnação do próprio Deus. Ele vem, ele se faz carne, ele habita entre nós para cumprir uma eterna salvação. Aí está a suficiência de Cristo. Ele não é um homem tão somente, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele se manifesta trazendo sobre ele a missão da salvação para que não fosse mais necessário os sacrifícios de ofertas de animais, de cereais ou de qualquer outra questão. Hoje nós temos o nosso sacrifício perfeito, que é Cristo, aquele que nos se deu por nós. É interessante que Arão ele vai oferecer pelos pecados sacrifícios. Vai apresentar a Deus muitos sacrifícios. Mas Cristo, versículo de número 9, vai apresentar um perfeito sacrifício. Diz o texto, depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Arão, ele se compadece dos pecadores, diz o versículo 2 do capítulo 5. Mas também Cristo se compadece de todos nós, no versículo 9. Ambos se compadeciam, sendo que Arão era pecador, mas Cristo não tinha pecado. Mas se fez, naquele momento, cair sobre ele todos os nossos pecados, para produzir no nosso coração uma eterna salvação. Versículo 9 do capítulo 5. Arão foi chamado por Deus, separado por Deus, da linhagem de Arão, mas Cristo foi separado. E vocês vão aprender nas próximas semanas sobre a lei ou sobre a ordem de Melquisedeque. Alguém que aparece lá em Gênesis e depois não se fala mais. Mas alguém que tinha uma coisa muito forte, que a gente precisa aprender a respeito disso, se revelando ali no Antigo Testamento, e que a gente vai chegar à conclusão de quem é, mas deixa essa curiosidade nesse momento. O importante é que, diz a palavra do nosso Deus, que Cristo, ele veio para ser proclamado por Deus como sumo sacerdote. Hoje nós temos um sumo sacerdote, não mais um homem mortal, não mais um homem com aparatos e vestimentas, não mais aquele homem que carrega um turbante, nem tampouco tem estolas ou qualquer outra questão. Nós não temos essa figura de sacerdote. O sacerdote hoje é o sumo sacerdote, o próprio Cristo, que nos comissiona, que nos dá a oportunidade de vivermos uma eterna salvação como perdoados, santificados pelo Santo, para vivermos separados para a glória de Deus. Amém? Muito bem, Marcelo. Você quer fazer suas considerações finais? Eu gostaria de deixar para nossa reflexão, duas coisinhas. Será que nós temos buscado nos santificar e consagrar diariamente a Deus? Ou seja, temos colocado Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? E segundo, será que nós temos levado coisas profanas para as nossas vidas, para os nossos lares? Porque é tempo de se pensar nisso, né, pastor? Estamos vivendo tempos que Deus está nos permitindo fazer reflexões. Assim como Arão teve que tomar atitudes rápidas, nós também estamos passando por tempo. Tenho certeza que tudo que estamos passando não foi acaso, não é acaso. Deus está no controle. Nós tivemos a oportunidade do Apocalipse. Tudo está escrito. Não é acaso. É tempo de refletir e de fazer mudanças na nossa vida para cada vez mais agradar o coração do Senhor. Eu diria mais. Eu diria que hoje é um tempo, Marcela, de nós estarmos reparando o altar. E esse altar somos nós. Né? Verdade. É o fogo de Deus, o Espírito Santo que nós temos, né? É esse fogo que nós temos hoje, que é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, nos impulsiona a não vivermos o fogo estranho. É verdade. Mas a busca do verdadeiro fogo. Lembrando que a palavra de Deus diz que o Senhor é um fogo consumidor. É verdade. Né? E que nós devemos buscar de Deus uma vida digna aos olhos do Senhor. Até porque nós temos visto que não sabemos o que virá daqui a pouco. Cada vez mais isso é real. Uhum. Agora estamos aqui, e daqui a pouco? Isso. Então eu quero deixar para você nessa hora, estamos encerrando nosso momento da nossa reflexão em Levítico e Hebreus e a supremacia de Cristo, mas quero lhe convidar a fazer parte conosco em todas as demais aulas. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, irmã Marcela, pela sua participação nesta noite. E, meu querido irmão, este é um tempo de você colocar a sua vida no altar, buscando a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita, e Deus lhe constituiu um sacerdote para que você seja também capaz de apresentar a Deus sacrifícios. Lembrando que
o sacrifício que Deus quer hoje é conforme diz Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no vosso corpo, que é um culto racional, uma verdadeira adoração. E a partir daí, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Recebe a nossa adoração e ajuda-nos em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima aula e que Deus lhe abençoe.